Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje quero falar sobre um assunto que, para mim, é realmente assim a pedra no sapato, né? Vou falar sobre controle. Há um tempinho atrás eu fiz um post lá no meu Instagram, um texto, que muita gente se identificou e eu acho que é uma característica bem comum em quem tá dentro do espectro, né? Então, assim, o texto, eu vou deixar até o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, quem não leu esse post ainda, né, e quiser ler, foi um post bem legal. Então, o título, né, é Controle, o gatilho para o descontrole. Então, ao longo do tempo aí, depois de muito tempo na terapia, né, nesse processo de autoconhecimento, e, enfim, todo esse processo que eu estou passando nos últimos anos, realmente na terapia a gente identificou que o controle é algo que é inerente à minha pessoa. Então, assim, a necessidade de ter controle realmente é algo assim muito difícil para mim, muito difícil de lidar, é algo que eu não consigo me desvincular. E assim, eu não percebo muitas vezes, né, que eu tô tentando controlar as situações, que eu quero que as coisas sejam do jeito que eu gostaria, que eu planejei, que eu sonho, que eu vislumbro. E quando o que eu planejei não acontece, né, existe aí a frustração. E a frustração, ela me leva a vários comportamentos, um deles a compulsão alimentar. Então desencadeia, né, essa necessidade do controle, desencadeia várias coisas, várias situações, principalmente questões psicossomáticas, tá? Então eu fico com dor de cabeça, náusea, tonteira, irritabilidade, ansiedade, insônia. Posso enumerar aqui uma lista. Mas o que que acontece, gente? Por que que esse controle é tão bom pra mim, né? Eu vou falar aqui e é legal depois se vocês quiserem, né, se vocês puderem também colocar nos comentários como é essa questão do controle pra vocês, né? Como você se sente quando você tem o controle das coisas? E quando você não tem o controle, você perde o controle, você percebe que está perdendo. Como é isso para você? O que que isso desencadeia, né? E o melhor, né, o que que você fez ou está fazendo para tentar melhorar. Isso que é o mais importante, né, a gente trocar experiências aí, a gente perceber o que que a gente pode fazer às vezes para melhorar a nossa situação, né. Então o controle para mim, gente, é algo que é a minha zona de conforto, né, me deixa confortável, eu sei o que vai exatamente o que vai acontecer, só que não, né, então assim, é algo que me deixa tranquila. Então muitas vezes, por exemplo, eu já desisti de ir num lugar, de viajar, sei lá, porque não foi eu que planejei, porque eu não tinha noção do que ia acontecer, ou às vezes a pessoa que me convidou, né, ou a pessoa que estaria, ela faz o que ela quer, ela não ouve sugestões e isso me incomoda. Então, começa aí a questionar se você também é assim. E isso, gente, causa um impacto enorme, né? Enorme. Realmente na socialização, no nosso dia a dia, você deixa de fazer um milhão de coisas. Às vezes a gente deixa de aproveitar momentos tão que poderiam ser assim inesquecíveis. Tudo por medo do controle, né? Medo de perder o controle ou a necessidade de ter controle. E, gente, a gente não tem controle de absolutamente nada. Só que é tão difícil a gente virar essa chave, a gente perceber que a gente não tem controle. É muito difícil. E o que que pega muito pra mim é o controle das coisas que acontecem com as pessoas que convivem comigo, da minha família, né? Eu quero ter assim.
controle do que eles fazem, eu gostaria que eles fizessem do jeito que eu quero. E aí eu começo a ficar naquela neura, naquela frustração. E assim, gente, a gente tem que perceber que as pessoas são livres. Como a gente gosta de ser livre, que ninguém meta o bedelho na nossa vida, né? Que as coisas sejam do jeito que a gente quer, as pessoas também querem. Simples assim, exceto aquelas pessoas que cedem, né, 24 horas, que também são infelizes, porque a pessoa não tem vontade própria, não tem, né, não consegue impor as coisas e etc. Gente, não tô falando aqui pra gente aceitar tudo que vem, não é isso. A questão é uma linha muito tênue, né, em você respeitar o limite do outro e você se impor também quando necessário. Então, é uma necessidade de ter um equilíbrio. Agora, em relação ao outro, as atitudes do outro, né? Você não tem o que fazer. As pessoas podem fazer o que elas quiserem. Às vezes o que elas querem não é o que a gente quer ou o que a gente gostaria, mas todo mundo tem o direito de pensar e ser e fazer o que quiser. Então, muitas vezes eu vejo, né, nas redes sociais, eu já falei aqui, né, gente, que eu detesto esse trem de ficar levantando bandeira. Eu acho assim, enfim, eu não gosto dessa coisa muito radical, de um ativismo radical que eu acho que não leva ninguém a nada. Eu acho que você precisa propor ajudar as pessoas de uma forma mais tranquila, sabe? Eu acho que às vezes as pessoas usam, sei lá, de muito muita argumentação pesada, né? Aquela coisa chata. Então, eu vejo muitas vezes essa necessidade de se impor realmente, de ter o controle. Fulano falou que autista é retardado, então vão massacrar todo mundo que fala que autista é retardado. Gente, a pessoa ela tem liberdade de pensar que todo autista é retardado. É uma liberdade que a pessoa tem de pensar o que ela quiser. Ela tem a obrigação de respeitar, aí é diferente. Agora, você não tá fazendo o mesmo quando você vai lá e começa a bombardear aquela pessoa? Gente, tem vezes que o povo ameaça a pessoa de morte. Meu Deus, é muito. Nossa, é muita loucura, na minha opinião. Mas assim, é o grau do controle mesmo, controlar o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro faz, né? E a gente faz isso no dia a dia sem perceber. E eu faço assim o tempo todo, né? Eu quero que a minha família, meu pai faça do jeito que eu acho certo, mas ele tem liberdade de fazer o que ele quiser, né? Então, por exemplo, meu pai é diabético, mas se ele quiser comer uma lata de doce de leite, ele vai comer. É uma escolha que ele está fazendo e eu preciso respeitar. Então, basicamente, gente, quando você eh, começa com essa questão do controle, né? Ela é realmente a chavinha que vai virar para você ter o descontrole emocional, o descontrole psicológico e você entra numa neura, numa pilha que você não consegue muitas vezes sair, entra em crise, né? Aí você entra em crise, começa a ficar nervoso, começa a xingar todo mundo, ou no meu caso, né, começa a ter mil dores, dores de cabeça, náusea, dor muscular, fico toda rígida, toda travada, assim, ó. Gente, eu lembro antigamente, eu era tão nervosa, mesmo com medicamentos, eu ficava com o maxilar extremamente rígido, assim, de tão tensa. Porque eu ficava o tempo todo imaginando assim o que eu calculei se ia acontecer do jeito que eu esperava. E quando não acontecia, era batata, né? Eu já passava na padaria, no supermercado, comprava quilos e quilos de porcaria e comia, me entupia. E aquela tristeza, né? E essas coisas, gente, não são fáceis pra gente olhar, pra gente aceitar, pra gente encarar. Então é um exercício assim diário, né, que eu faço. Muitas vezes eu me pego querendo controlar, inúmeras vezes, na verdade. Quando eu percebo, eu já corrijo,
mas muitas vezes eu não percebo, eu entro naquela onda ali, fico péssima. E aí lá na frente, depois que eu já tô toda cagada, que eu percebo, né? Então, assim, percebe aí no seu dia a dia, nos seus comportamentos, nos seus relacionamentos, tanto pessoais como interpessoais, né? Ou seja, aí na sua família, com seu marido, sua esposa, né? Seu namorado, sua namorada, como é que você é? Será que às vezes o seu relacionamento é uma bosta, não é por causa disso? A sua família, como que a sua família te vê? Será que você não está tentando controlar a sua família também? Que eles sejam do jeitinho que você gostaria? Só que não são? Então, essa série de perguntas, assim, de questionamentos, você tem que fazer, você tem que começar a fazer para você perceber essa necessidade de estar sempre no controle. E essa necessidade, ela realmente é o gatilho para você entrar numa crise, muitas vezes, para você entrar em momentos de muita tensão, depressão, compulsão e muitas vezes que levam as pessoas ao vício, infelizmente. Vícios de todas as formas, né? Você não conseguir lidar aí com as atitudes alheias. E é isso, gente. Se você já gostou, deixa aquele like maroto, né? Se você não gostou também, deixa seu dislike, comenta aí como é pra você essa questão do controle. Você também pensa assim como eu? Você também age dessa forma? Como é pra você? Compartilha sua experiência, que isso é que faz toda a diferença. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo.